Olá você! No programa de hoje a gente fala da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. A Autoridade Nacional é uma autarquia que tem o objetivo de fiscalizar todas as atividades nucleares que são realizadas aqui no Brasil. A gente vai saber como a energia nuclear é utilizada aqui no país e entender também o que é o Programa Nuclear Brasileiro. Eu sou a Karina Cardoso e está no ar o Ciência é Tudo. Vamos juntos? E para começar, vamos então entender como a energia nuclear é utilizada aqui no país. Quais são os usos, as aplicações desse tipo de energia? Você sabe? Apesar de ser conhecida pelo uso nas guerras, a energia nuclear pode ser manuseada para distintas finalidades. Um dos casos mais comuns é na medicina nuclear, para obter diagnósticos e promover tratamentos. Nas radiografias ou nas tomografias, por exemplo, isótopos radioativos são usados para permitir a visualização dos órgãos e auxilia no diagnóstico de doenças dos ossos, da tireoide, dos aparelhos respiratório e urinário. Também é usada na produção e na conservação de alimentos. A energia nuclear é capaz de modificar a estrutura genética das plantas e, com isso, criar mutações nas espécies, como alimentos sem sementes ou mais tolerantes à falta de água, por exemplo. E frutas secas, grãos e vegetais podem ter durabilidade 3 vezes maior com a irradiação, já que o uso de energia nuclear pode aumentar o tempo de conservação de alguns alimentos. Esse tipo de energia também pode ser usado na esterilização de materiais cirúrgicos, pois as radiações ionizantes não necessitam de altas temperaturas para esterilizar seringas, agulhas, fios de sutura e outros materiais de uso médico. Também pode ser usada na produção de eletricidade por meio do processo de fissão dos átomos nos grandes reatores. Atualmente, é usada também na criminologia, quando a radiação é usada num fio de cabelo, para saber se uma pessoa foi envenenada, por exemplo. Há ainda os usos para detectar objetos em raio-x dos aeroportos, em processos de dessalinização da água do mar e espera-se que, em breve, esse tipo de energia também possa ser usado em operações espaciais, nos motores de propulsão dos foguetes. No dia 17 de maio, foi publicada a Medida Provisória 1049, que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Então, a Autoridade Nacional é o novo órgão responsável pela regulação do setor nuclear no Brasil. O governo federal, através de uma medida provisória, criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, autarquia federal responsável por monitorar, regular e fiscalizar a segurança nuclear. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, fala sobre a importância da nova Autoridade de Segurança Nuclear. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear tem uma importância muito grande, porque ela atende os anseios da comunidade internacional do setor nuclear, assim como várias solicitações do TCU, né, e outras organizações do Brasil também, da necessidade da separação da fiscalização da execução. Do ponto de vista do bom senso, quando eu cheguei aqui no Ministério, eu observei a estrutura do Ministério e dentro da estrutura nós temos a Comissão Nacional de Energia Nuclear, com vários institutos conectados, e essa comissão ela tinha responsabilidade, por lei, criado lá atrás, tanto de fazer a fiscalização, regulação, certificação, assim como a execução de tarefas, inclusive com grandes quantidades, como nós tínhamos as indústrias nucleares brasileiras também conectadas aqui, de movimentar grandes quantidades de combustível nuclear e assim por diante. Ou seja, aquilo, só pelo bom senso, eu olhei e falei assim, isso aqui não está estranho, não? Não teria que ter uma coisa separada? E aí, a partir daquele momento, no início de 2019, nós colocamos essa possibilidade de haver essa separação. A nova Autoridade Nacional de Segurança Nuclear terá patrimônio próprio, autonomia administrativa, técnica e financeira.
Mesmo assim, a autarquia não deve representar aumento de despesa no orçamento. Um primeiro ponto que é importante ressaltar é que a criação da autoridade nuclear ela não causa nenhum acréscimo de despesa para o governo e também nós estamos utilizando já uma estrutura existente, é uma parte da SENEM que vai ser responsável por isso, que já fazia essa parte na SENEM e agora ela vai fazer independentemente, como um instituto desse tipo, uma instituição desse tipo tem que ser independente, mas ela continua no âmbito do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações até que nós tenhamos essa separação administrativa muito bem estabelecida para não causar nenhuma disruptura na gestão. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, SENEM, que acumulava a função de fiscalização, agora deve concentrar o foco na pesquisa e desenvolvimento do setor. A SENEM ela permanece com todas, exceto essa parte de fiscalização, ela permanece com todas as suas atribuições, e são muitas. A SENEM ela é composta de diversos institutos espalhados no Brasil e ela permanece então com todas as suas atribuições e nós estamos também atualizando a lei da SENEM. Isso é importante porque essa lei era muito antiga e ela cuidava inclusive de partes de mineração, e essa parte de mineração não é mais função da SENEM, essa parte tem a ver com Minas Energia. A medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear tem força de lei e efeitos jurídicos imediatos, mas ainda precisa passar pelo Congresso Nacional para se converter em lei ordinária. É uma lei, então primeiro nós preparamos toda a mudança da lei e aí depois isso tem que logicamente passar pelo Congresso, mas já inclusive esse trabalho geralmente nós fazemos em associação com técnicos do Congresso também, de forma que seja feito da maneira mais ágil, mais eficiente e tecnicamente também mais produtiva para o país como um todo. O que é o Programa Nuclear Brasileiro? E quais são as iniciativas realizadas na área aqui dentro do Brasil? Vamos saber? O Programa Nuclear Brasileiro é o conjunto de ações e iniciativas que envolvem vários atores, públicos e privados, e que tem o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações como um dos seus principais responsáveis. A tecnologia nuclear promove não só a geração de energia elétrica, mas possui aplicações na medicina, na agricultura e na defesa da soberania nacional. Junto com a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, também foi anunciada pelo governo federal uma retomada de investimentos de 15 bilhões de reais para novas ações no Programa Nuclear Brasileiro. Com relação à retomada do Programa Nuclear Brasileiro, isso é um assunto muito interessante porque diz respeito ao nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mas também ao Ministério das Minas e Energia, ao Ministério da Defesa. Nós temos a retomada das obras de Angra 3, nós temos o planejamento energético de parque produtivo de tecnologia nuclear, de energia nuclear, melhor dizendo, geração de energia nucleoelétrica no Nordeste, mas também temos outros programas, como por exemplo o programa de submarinos da Marinha, o ProSub, que tem como meta o nosso submarino nuclear Almirante Álvaro Alberto. E temos as instalações em Iperó, instalações licenciadas pela SENEM, que se prestam também ao desenvolvimento do reator protótipo do submarino. Eu posso dizer que no Ministério de Minas e Energia, a meta nossa é expansão da geração de energia nuclear. O Plano Nacional de Energia até 2050, o Brasil tem uma fonte, talvez uma das maiores do mundo, em reserva de urânio, que é a principal matéria-prima para a energia nuclear. E esse desdobramento, certamente, já está incluído na política, que é a produção de todo o setor nuclear brasileiro. A gestão desse programa é feita pela área civil e pela área militar do Estado brasileiro. Pelo lado militar,
A principal entidade que se relaciona com o assunto é a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Já o principal órgão civil responsável por gerir esta política no país é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, autarquia ligada ao MCTI. Este programa nuclear brasileiro, ele visa basicamente a sustentabilidade, a preservação da socioeconômica e também o desenvolvimento de ciência, pesquisa e tecnologia para uso econômico da nossa energia nuclear. O envolvimento da atividade nuclear entre civil e militar, eu diria que existe uma grande complementariedade, porque a meta da Marinha ela é uma meta que visa a propulsão naval. Existe sim uma complementariedade entre o grande esforço que a Marinha faz e o grande esforço que juntam as instituições de pesquisas, todas elas capitaneadas por algumas universidades e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Dentre os novos desafios previstos para os próximos anos está a construção de um reator multipropósito brasileiro e de um local fixo para armazenar os rejeitos radioativos. Que são projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, como o reator multipropósito brasileiro, que será localizado no estado de São Paulo, o repositório de baixo e médio níveis de rejeitos radioativos, um repositório definitivo para rejeitos desse tipo, com localidade ainda a ser elencada, ainda a ser escolhida, melhor dizendo, no nosso país. E também temos o laboratório de fusão termonuclear, um projeto também com ação orçamentária específica, planejado também para ficar situado no interior do estado de São Paulo, próximo ao reator multipropósito brasileiro, na localidade de Iperó. O diretor do CNEM explica que, apesar de alguns desastres radioativos já terem acontecido no mundo, a manipulação de pesquisas na área é considerada segura aqui no Brasil. Quando se fala em problemas da tecnologia nuclear, não temos propriamente problemas para a população, para o meio ambiente, em que pese ter acontecido os acidentes de Chernobyl, Fukushima. Nós temos na geração de energia nuclear uma geração limpa, não poluente, então os protocolos são seguros, o manuseio, o trato da tecnologia nuclear, ela ocorre sempre em condições rígidas, em normas que são seguidas, atendendo a protocolos nacionais e internacionais. E no próximo bloco, você vai saber como a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear realiza a fiscalização do setor. E veremos ainda qual o papel da Comissão Nacional de Energia Nuclear e o que muda para essa comissão. Então, não sai daí que já já a gente está de volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo, hoje trazendo o assunto energia nuclear e também a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que aumenta o nível de segurança das atividades nucleares que são realizadas aqui no Brasil. É preciso entender como o órgão realiza a fiscalização dessas atividades e também quais são as exigências para o uso seguro desse tipo de energia. Episódios como o desastre de Chernobyl na antiga União Soviética, maior acidente nuclear da história, mostram como a fiscalização é importante para o controle das atividades nucleares. A criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear é mais um avanço para o desenvolvimento seguro do setor no Brasil. Essa fiscalização como já é feita. Por exemplo, imagine que você tem um hospital em algum lugar que ele vai abrir agora um setor para diagnóstico utilizando tecnologia nuclear, que tem equipamentos que utilizam radiação. Antes de que isso seja autorizado a operar, essa autoridade, por enquanto a CNEM, mas no futuro próximo essa autoridade, ela tem que ir lá, ela tem que
fazer as inspeções e essa instalação ela tem que cumprir uma sequência, uma regra, né, uma sequência de regulação de forma que ela seja segura para uso tanto dos operadores quanto dos pacientes. Da mesma forma, qualquer coisa que utilize tecnologia nuclear, utilize radiação, ela precisa ter essa autorização. E outra coisa é que a autoridade ela vai se manter em contato internacional sempre no topo, vamos dizer assim, os últimos conhecimentos e ciência envolvida com isso. Então, todos os equipamentos de medida, todos os equipamentos de fiscalização, de observação, vão ser, e as normas principalmente, vão ser utilizadas, né, em último estágio de desenvolvimento sempre por essa agência. Então, são pessoas especializadas e o fato da independência também é extremamente importante. Além do controle interno, o Brasil também é fiscalizado pela Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares e pela Agência Internacional de Energia Atômica, entidade responsável pela promoção do uso pacífico da energia nuclear e ligada à Organização das Nações Unidas. A criação de uma autoridade como essa, primeiro que atende anseios internacionais da comunidade internacional do setor nuclear, nós temos inclusive uma agência internacional nuclear ligada à ONU, e atende também ao que tem sido feito em todos os países mais desenvolvidos com relação à aplicação, né, da tecnologia nuclear. É a separação da fiscalização da execução. Existem em todos os países que trabalham com tecnologia nuclear, eles são inspecionados, eles têm uma ligação muito profunda com a parte de segurança, tanto segurança no sentido que não sejam criados aí dispositivos nucleares de destruição em massa, vamos chamar assim, né, o que é extremamente importante para a segurança do planeta como um todo, assim como no sentido de segurança no safety, né, vamos dizer assim, na operação com segurança de todos esses dispositivos. Então, existe uma comunidade internacional bastante ativa nisso. Você vê que às vezes até gera alguns mal-estares aí entre países, mas é importante a fiscalização do que é feito em termos de enriquecimento, por exemplo, de urânio, etc. Né? E tudo isso, lembrar que o Brasil, nós trabalhamos com a energia nuclear sempre para fins pacíficos. A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear será responsável pela fiscalização das atividades sob controle regulatório e das instalações nucleares, radiativas, minero-industriais e depósitos de rejeitos radioativos. Essa autoridade tem uma responsabilidade muito grande em garantir justamente a segurança, né, de todas as operações que se façam das aplicações civis, logicamente, né, do setor nuclear. E quando a gente fala na física nuclear, a primeira coisa que passa na mente da gente são as grandes usinas nucleares para a produção de energia nuclear ou energia eletronuclear. Aí vem um ponto importante. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é responsável por toda a política nuclear do país. O Ministério de Minas e Energia ele é responsável pela política de energia do país. Portanto, a produção de energia eletronuclear, as usinas, são de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. Aqui nós temos a política nuclear como um todo. E o que nós podemos fazer com a área nuclear, além de eletronuclear? Bom, nós temos o setor, por exemplo, de fármacos. Então, quando a gente vai fazer alguns exames, nós precisamos de isótopos nucleares, né, isótopos de irradiadores para que tenha esses exames. Vários maquinários funcionam dessa forma também. Fármacos que utilizam também irradiação, né, irradiação, por exemplo, de alimentos para esterilização em hospitais. Muita coisa é feita com tecnologia nuclear, né, e a CENEM ela é responsável por tudo isso no país. Então, do ponto de vista da população, a criação dessa autoridade nuclear aumenta o nível de segurança, né, todas as atividades nucleares do país, o que é muito importante para todo mundo. E, gente, olha só, desde 1956, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A comissão tem um papel importante, que, entre outros, inclui trabalhos de pesquisa que estão sendo realizados.
Com a criação da Autarquia Nacional de Segurança Nuclear, a Comissão Nacional, a CNEM, criada no ano de 1956, vai passar a focar na pesquisa, no ensino e no desenvolvimento tecnológico. Apesar de ser famoso principalmente pela geração de energia elétrica, o conhecimento sobre a fissão dos átomos é muito usado em áreas como a medicina, a indústria e a agricultura. A CNEM vai poder se dedicar quase que exclusivamente para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja, no universo da ciência e da tecnologia. As aplicações da energia nuclear são bem diversas e trazem benefícios para a saúde e o bem-estar da população. A medicina nuclear, por exemplo, desenvolve tratamento e diagnóstico de doenças. Enquanto na conservação do meio ambiente, esse tipo de conhecimento pode contribuir para ações de despoluição da água, do ar e do solo. Nós temos, em primeiro lugar, como nosso carro-chefe, a produção de radiofármacos, que são os produtos, medicamentos destinados a diagnósticos e tratamento de certas enfermidades, utilizando para isso quantidades pequenas, muito baixas, de produtos radioativos que vão permitir aos médicos fazerem um diagnóstico correto, normalmente na área oncológica ou na área cardiológica, e depois também fazer o tratamento adequado com muita eficiência. Atualmente, o CNEM conta com laboratórios e centros de pesquisa e ensino em todo o país. No Rio de Janeiro, funcionam os institutos de engenharia nuclear e de radioproteção. Em São Paulo, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o INPEN. Já nos estados de Goiás e Pernambuco estão os Centros Regionais de Ciências Nucleares. Em Minas Gerais, conta ainda com um laboratório em Poços de Caldas e um Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear em Belo Horizonte. Além de publicações técnicas e desenvolvimento de produtos inovadores, o CNEM também presta consultorias para empresas do setor produtivo. A comissão está trabalhando em pesquisa sobre a fusão nuclear, que é uma forma do futuro de geração de energia limpa e segura. Então, isso é um ponto extremamente importante, que o Brasil não pode ficar atrás dos outros países do mundo que também estão pesquisando e bastante avançados nessa área. E o nosso programa já está quase, né, se encaminhando aí para o fim. Mas antes, bora com o giro de notícias da semana. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, assinou um acordo de participação no programa Artemis da NASA, Agência Espacial Americana. O programa voltará a fazer voos tripulados à Lua e deve levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra ao satélite natural da Terra em 2024. A participação do Brasil traz avanços ao programa espacial brasileiro e estabelece o país entre as nações que dominam tecnologias aeroespaciais. A solenidade contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Hoje, o Brasil ele se integra a esse esforço, e eu digo que o que a gente vai assinar aqui, eu podia dizer que é um pequeno passo, né, para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e um grande salto, né, para o Programa Espacial Brasileiro. Ao assumir esse compromisso importante, o Brasil mostra o impacto global do Acordo Artemis. A decisão brasileira de se juntar à comunidade de nações comprometida a explorar o espaço sideral exterior pacificamente de modo seguro e transparente demonstra a liderança do Brasil no plano internacional. Hoje, nós demos outro passo concreto nessa parceria com a ascensão do Brasil aos acordos Artemis, a 12ª nação no mundo e a primeira da América do Sul. E nós hoje, o brasileiro, nos consideramos estar entrando para a história de fato,
para nós é um tremendo passo. Para Kennedy foi lá atrás, para nós, hoje, essa data, um grande passo. É um motivo de orgulho para todos nós brasileiros. O programa espacial abre caminho para todas as áreas e, quem sabe, até para o espaço. Então, nós temos aí caminhos abertos para futuros cientistas, futuros engenheiros, futuros técnicos, futuros astronautas, por que não, né? Do Brasil também. E eu tenho certeza que eles poderão dizer, no final de tudo isso, eles podem dizer a continuidade do discurso do presidente Kennedy lá, quando ele falou que, né, this is a challenge that we are not willing to postpone. This is a challenge that we are going to win. We are going to the moon. Nós vamos para a Lua. Tá aí. Divulgado o resultado final da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, evento que conta com a participação de alunos matriculados em instituições de ensino brasileiras. A competição tem o objetivo de promover experiências em projetos de satélites de pequeno porte. A Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI tem organização da Universidade Federal de São Carlos, junto com a Agência Espacial Brasileira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e a Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. O resultado com os classificados da primeira fase está disponível no site obsat.org.br. Mas estamos muito satisfeitos porque nos diversos níveis apareceram propostas muito interessantes. Então eu tenho certeza que na continuidade, vocês alunos, desde os mais jovens até os níveis mais avançados, com seus professores, pesquisadores, vocês vão ter um trabalho intenso. Nós vamos acompanhar com toda essa equipe, todas essas instituições que estão conosco. Eu tenho certeza que lá no final todo mundo vai ficar muito satisfeito com o quanto que aprendeu, o quanto que avançou e o quanto que a gente ainda pode fazer. E é isso aí, gente. Hoje nós falamos sobre segurança nuclear e semana que vem a gente volta com mais temas ligados à ciência e tecnologia. Para assistir todos os programas, só acessar o YouTube da TV Brasil ou então conectar o aplicativo da TV Brasil Play. Tá tudo lá para você conferir. Eu sou a Karina Cardoso e esse é o Ciência Tudo. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima jornada. Tchau!